السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد. Caros irmãos, havíamos iniciado com o Surat Maryam. Portanto, vamos hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, dar seguimento. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. Allah falou em primeiro de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Agora fala de Musa alayhi salatu wassalam, porque foi um dos profetas mais nobres da linhagem de Ibrahim alayhi salatu wassalam. E menciona no livro a Musa, menciona a virtude de Musa alayhi salatu wassalam no Coran. Innahu kana mukhlasan, certamente ele foi sincero. Mukhlasan e mukhlisan temos cá dois significados. Mukhlisan, sincero. Mukhlasan, escolhido. E as duas formas estão corretas. Certamente ele foi sincero, ou por outras palavras, cumpriu na íntegra aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou-lhe, não obstante as dificuldades que enfrentou. Só a coragem que teve de enfrentar o Firaun e dizer todas aquelas verdades. Certamente ele foi sincero. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, e um mensageiro profeta. E um mensageiro profeta. Havíamos dito anteriormente que todo Rasul é Nabi e nem todo Nabi é Rasul. E já falamos bastante acerca disso. جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. E chamámo-lo do lado direito do Tur e aproximámo-lo de nós para uma conversa secreta. Depois de toda aquela passagem que todos nós ouvimos, quando Musa alayhi salatu wassalam deu chapada naquele homem e ele acabou caindo morto, fugiu para Madian, casou-se. Quando estava de regresso, depois de 8 ou 10 anos, estava de regresso ao Egito. Então, Allah subhanahu wa ta'ala interceptou cá, Janib Tur, uma montanha, é conhecida também como Tur e Sainá. Allah subhanahu wa ta'ala chamou a ele do lado direito do Tur e aproximámo-lo de nós para uma conversa secreta. É neste local onde Musa alayhi salatu wassalam foi incumbido de ir ao encontro do Firaun.
de convidar o Firaun para o Islã. ووهبنا له من رحمتنا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. E o agraciamos com a nossa misericórdia, com seu irmão Harun, um profeta. Musa alayhi salatu wassalam assumiu sua dificuldade diante de Allah subhanahu wa ta'ala, quando foi incumbido de convidar a Firaun. Qual foi a dificuldade? Eu tenho dificuldade na língua. Dizem que Musa alayhi salatu wassalam era gago. Por causa daquele episódio com o Firaun, onde colocou ouro e carvão aceso, e ele colocou carvão na sua boca. Então, tinha dificuldade. Então, quando foi incumbido, ele logo recordou-se de seu irmão. Disse, Ya Allah, como é que vem o versículo? Haruna akhi, ustud bihi azri. Wallah, meu irmão Harun, fortaleça-me com ele. No outro versículo, ele diz para Allah que ele é mais eloquente que a minha pessoa. Então, preciso de Harun. E é por isso que os sábios dizem que nenhum irmão fez tão bem para o outro irmão como Musa alayhi salatu wassalam fez para seu irmão Harun. Intercedeu junto de Allah para tornar seu irmão também profeta. Allah tornou ele profeta. E ele recordou-se de seu irmão. Eu preciso de Harun também como profeta de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque não é possível a pessoa fazer tudo sozinha. Allah subhanahu wa ta'ala, depois daquele episódio, Allah salvou Bani Israel, depois teve de ir ao encontro de Allah, deixou a quem como responsável? A Harun, alayhi salatu wassalam. E é por isso que ele pediu, oh Allah, eu preciso do meu lado a Harun. Então Allah aceitou e fez dele um profeta de Allah subhanahu wa ta'ala. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. E menciona no livro a história real de Ismail. Ismail também filho de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Primo de quem? De Yaqub. Irmão de Ishaq. Portanto, filhos de Yaqub todos são classificados como Bani Israel. E do outro lado vem Ismail alayhi salatu wassalam apenas com o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. E menciona no livro a história real de Ismail porque foi leal às suas promessas e foi um mensageiro e profeta. Vejamos que Allah subhanahu wa ta'ala deixou cá inúmeras qualidades de lado do Ismail e fez menção, foi leal às suas promessas. Sempre que fez alguma promessa, cumpriu. Com Allah subhanahu wa ta'ala, com as pessoas. Isso indica a importância de nós sermos leais aos nossos compromissos. Wa kana rasulan nabiyya, e foi um mensageiro e profeta. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. E ordenava a sua família o cumprimento do Salah e do pagamento do Zakah, e seu senhor estava satisfeito com ele. Ismail preocupava-se com a sua família. Não era egoísta. Cumpria com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, não só ordenava também sua família a obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. واذكر في الكتاب إدريس
إنه كان صديقا نبيا. E menciona no livro a história de Idris, porque foi um homem Siddiq. Siddiq, nós apresentamos o conceito na aula anterior, penso eu. Siddiq é todo aquele que mostra a sua lealdade, passa por testes e consegue ganhar, consegue transcender com sucesso. Isto que significa Siddiq. Foi um homem Siddiq e um profeta de Allah subhanahu wa ta'ala. Há divergência quanto ao Idris, quando é que surgiu. Alguns dizem que foi um dos filhos de Nuh alayhi salatu wassalam. ورفعناه مكانا عليا. Que elevamos a uma posição alta. Consta que Allah subhanahu wa ta'ala havia dado bastante conhecimento a este profeta, Idris. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قالوا سجدا وبكيا. Esses são aqueles a quem Allah favoreceu dentre os profetas. Ibrahim, Musa, Ismail, Ishaq, Yaqub, Idris. Esses são aqueles a quem Allah favoreceu dentre os profetas, dos descendentes de Adam e dos que carregamos com Nuh. Carregamos com Nuh, naquele dilúvio. E dos descendentes de Ibrahim e Israel. E dos que guiamos e escolhemos. Quando os versículos do Clemente, Ar-Rahman, lhes eram recitados, caíam prostrados e choravam. Allah diz que esses profetas e a geração que surgiu depois deles eram pessoas devotas, que quando escutavam, quando recitavam os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala, caíam prostrados e choravam de medo a Allah subhanahu wa ta'ala. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Allah diz que depois desses profetas, certa geração seguiu. Porém, sucederam depois deles outras gerações que negligenciaram o Salah e seguiram suas paixões. Mas brevemente encararão o resultado do desvio. E é por isso que é importante nós fazermos dua para nós, para nossos filhos e para a nossa geração. É verdade que a pessoa estará no qabr, mas qual será a sensação de ter a informação que, olha, teu neto é frequentador da Igreja Universal? Uma coisa triste, não é? Abandonou o Islã, já faz isso, já faz aquilo. Então nós temos que fazer dua para nós, temos que fazer dua para nossos filhos e para a nossa geração. Allah a manter a nossa geração sempre no bom caminho. Só dua. Dua e depois os ensinamentos que nós transmitimos, que são herdados por cada geração. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Lá depois de ter falado desta geração que negligenciou o Salah, diz: salvo aqueles que se arrependerem, crerem e praticarem o bem, esses entrarão no paraíso e não serão injustiçados. Tiveram
na negligência, mas arrependeram-se, creram e praticaram o bem, então esses que esperem a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Estarão no conforto dos jardins de Éden, que o Clemente prometeu a seus servos sem que tivessem visto. Allah prometeu paraíso, descreveu para nós, mas nós nunca vimos. Isso que significa bil ghaib, sem que tivessem visto. Ninguém viu Jannah, ninguém viu Jahannam, mas nós estamos convictos da sua existência. Certamente sua promessa é sempre cumprida. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. Neles não ouvirão futilidades, apenas salam. Não há nenhuma futilidade, nada desagradável, tudo é agradável. Salama é um termo que abrange tudo aquilo que atrai a nossa satisfação, que conforta os nossos corações. No paraíso só haverá isso. E neles haverá para eles o seu alimento de manhã e de noite. Não faltará comida. Tudo bem no Jannah. Comida, a fartura, não há incômodo de vizinho, não há insulto, não há chatice de esposa. Está tudo bem no paraíso. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Tal é o paraíso que deixaremos como herança a quem, dentre os nossos servos, for devoto. Aquele que cumprir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala herdará este paraíso. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. Consta que o Nabi alayhi salatu wassalam pediu a Jibril para descer com mais frequência. Então, Jibril respondeu ao Nabi alayhi salatu wassalam, os anjos. E os anjos disseram, não nos locomovemos de um local para outro sem a anuência de teu Senhor. Com a permissão de Allah. Nós só deslocamos de um local para outro com a permissão de Allah. A quem pertencem o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, porque o teu Senhor jamais esquece. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. É o Senhor dos céus, da terra e do que há entre ambos. Portanto, adora somente a Ele, exclusivamente a Allah, e ser constante na sua adoração. O importante é Tawhid, sim. Dedicar a nossa adoração exclusivamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Mas não é suficiente. Ser constante na sua adoração. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. E ser constante na sua adoração. O que significa ser constante na sua adoração? Em todos os momentos, nós temos que ter ligação com Allah subhanahu wa ta'ala. Salat facultativo, tilawatul Quran, Dhikrullah que não precisa de wudu, não precisa de posição. Pode estar sentado, Dhikrullah. Está deitado, Dhikrullah. Está de pé, Dhikrullah. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Isso que significa fa'budhu wastabir li'ibadatihi. واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Porventura conhece alguém semelhante a ele no nome? هل تعلم له سميا.
porventura conhece alguém semelhante a ele no nome. Dizem que até aqueles árabes ignorantes poderiam adorar inúmeros ídolos. E tinham nomes, mas em nenhum momento eles denominaram algum deles como Allah. Nunca. Isso nunca sucedeu. Allah não. Podiam dizer Ilah. Ilah que nós traduzimos como Deus. Mas Allah, eles nunca denominaram a nenhum dos seus ídolos. E é por isso que é haram. Não podemos chamar a outro de Allah. Allah é específico para o nosso Criador. É um nome exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala e não pode ser partilhado com as criaturas. Vamos dar continuidade, inshallah, na próxima ocasião. Que Allah proteja todos nós, conceda mais oportunidades de estarmos cá juntos. É uma grande honra estarmos cá. É só recordar o hadith do Nabi alayhi salatu wassalam. Infelizmente nós não recordamos. Esses tempos ou esses momentos vão passando de forma normal. Mas o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que sempre que um grupo de pessoas senta numa das casas de Allah para aprender, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, ensinam uns aos outros. Isso que nós estamos a fazer, os anjos rodeiam. Os anjos rodeiam e a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala desce. A misericórdia, o sakina, a tranquilidade de Allah subhanahu wa ta'ala desce. Vamos pedir a Allah para aceitar de todos nós e que conceda mais oportunidades, perdoe os nossos pecados, conceda bem-estar a todos nós, aqueles que estão doentes, que conceda cura, aqueles que faleceram, que perdoe e eleve seus graus no paraíso, e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para levar-nos só quando estiver satisfeito conosco e na melhor situação. Amém. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.